Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Quase a minha relação com São Paulo. Eu tô 10 anos aqui. Caramba, você é de Porto Alegre, né? Porto Alegre. Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link está na descrição e tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Felizão que você aceitou esse convite. Quero agradecer de coração. Esse podcast é dedicado a estudantes de teatro, pessoas que são curiosas das artes, e tenho certeza que a sua trajetória vai inspirar aí um pouquinho esses jovens que escutam e assistem o podcast. Rafael Pimenta, eu já queria começar agradecendo de novo, né? E dizendo o seguinte: o que fez você encontrar o teatro? Foi essa busca pelo seu existencialismo no mundo? Foi essa questão, quem sou eu no mundo? E aí estava fazendo faculdade e falou, vou experimentar teatro, foi isso? Então, Guilherme, vamos lá, como que rolou isso? Eu estava assim na faculdade de letras, mas eu tinha algumas pistas de que eu deveria apostar numa carreira artística. Eu ignorei durante muito tempo, assim. Foi uma coisa que eu fui evitando. E acho que até por toda a complexidade que isso envolveria, digo, de me encarar de frente, de saber quem eu sou e tudo mais, né? Eu fazia a faculdade de letras porque me parecia uma escolha óbvia e natural, no sentido de carreira mesmo, de modo de vida. Tipo, eu não tinha uma referência muito clara do que era ser artista. Mas, e isso é uma coisa que ninguém te diz, a vida é cheia de referências artísticas. A gente é apresentado a muitas experiências transcendentais durante a vida, né? Sei lá, seja no cotidiano, dentro de casa, na forma como tu te relaciona com os teus pais, avós, ou até nos momentos importantes, que é quando você assiste uma peça, assiste um filme, ou sei lá, se você é religioso, quando você vai na igreja, né? Então você tem essas informações, essas coisas que vão aparecendo para você, e que até você entender que, eu quero ser artista, leva um tempo, assim. Então, fui muito feliz quando eu finalmente fiz um curso de teatro lá em Porto Alegre, no TEPA, e já na primeira aula, na hora, assim, foi muito claro, assim, tipo, que furada que eu me meti agora, hein? Foi picado, não tem jeito. Vou ter que encarar isso. E aí, nisso, você já começou a se envolver com o mercado ali de Porto Alegre? Como é que foi isso? Foi um pouco lento, assim. Eu fiz esse curso, que era um curso que não era profissionalizante, era um curso bem de experiência mesmo, de primeira experiência com teatro. Mas eu meio que gostei da galera, a galera gostou de mim ali, do TEPA. Então tinham sempre experiências, coisas que eles faziam lá, e eu acabava me envolvendo. Não era nada profissional, às vezes eu operava a luz, às vezes eu ajudava a montar alguma coisa, ou às vezes só ia lá de furão só para conversar com a galera. Mas eu acho que a coisa mais determinante que aconteceu foi quando no fim desse ano, que era 2006, quando eu já pensava, tipo, ano que vem vou fazer o profissional, vou me profissionalizar, e eu precisava de grana. O Zé Adão Barbosa, que era o meu professor, ele me ofereceu um trabalho de duende de shopping. Maravilha. Nas decorações de Natal que tinha no shopping Guatemi. Então eu fui lá ser duende. Primeiro job profissional. Muito bom. Foi bom. E você chegou a terminar a faculdade ou você abandonou a faculdade depois que você encontrou o teatro? Eu abandonei. Eu não consegui dar conta. Parecia muito contraditório. E em que momento você decidiu se mudar para São Paulo? Você falou, bom, agora eu acho que é a hora, o negócio ficou sério, vou para São Paulo, que em São Paulo tem mais oportunidades que em Porto Alegre, no sentido, né, você tem publicidade, você tem eventos, é uma gama, né, e mais teatros. E em que momento você falou, acho que agora eu preciso
expandir esse meu conhecimento? Na verdade, tu foi bem na mosca, assim, foi para fazer publicidade inicialmente. Você já sabia do meio de publicidade que era forte em São Paulo? Sim, a minha namorada já tinha se mudado para São Paulo. Tipo, isso na verdade talvez tenha sido até mais forte do que a publicidade, mas... Bom, mas eu edito essa parte também, editar essa parte também. Vamos lá, por coerência, talvez, foi por publicidade. Mas foi bem isso, tipo, eu estava em Porto Alegre e estavam acontecendo coisas muito legais em Porto Alegre. Era muito legal, mas eu não tinha um tostão furado, assim, não tinha nada. Era dureza, eu não conseguia, cara, não tinha jeito. E se eu quisesse, eu teria que realmente me afastar do teatro, eu teria que realmente buscar outras coisas. Então, foi uma opção bastante lógica. Claro, foi coração e razão, coração por causa da minha namorada, que eu vim pra cá, e a gente ainda hoje tá junto, aliás. Ufa. Então, mais de 10 anos. E razão no sentido de, puxa, eu vou para São Paulo, eu entendia que eu tinha um perfil que podia render. Minha namorada também, que ela era espertinha nesse sentido, ela dizia, não, vai que tu tem perfil, tu consegue e tal. Então foi uma coisa que me permitiu bancar, pagar minhas contas. Durante um bom tempo, assim, fazer publicidade. Porque eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Que esse meio de publicidade em São Paulo rola muito, assim. Eu quando era jovem, fiz muito, assim, publicidade. E é isso, é teste, às vezes você faz 5, 6 testes numa semana, né? Hoje em dia tem até cacheteste, na minha época não tinha nem cacheteste. Então, ficava de lá para cá, São Paulo, essa cidade gigantesca. Como é que foi essa sua adaptação e de falar, opa, entender? Porque a publicidade tem disso, você entende, aí você começa a buscar aí vai pro próximo. Como é que foi isso para você, esse entendimento? Primeiro, foi a sensação de que São Paulo era um labirinto. A cidade era um labirinto para mim, eu não conseguia entender nada, eu não conseguia entender onde é que eu estava. E era curioso de você estar num labirinto e encontrar sempre as mesmas pessoas também. Isso é um pouco louco, essa imagem, tipo assim. Eu inicialmente fiz muito teste, e não pegava nada. Nada. Tipo assim, uns 7 meses sem pegar nada. Aí até para conseguir bancar algumas coisas, eu comecei a fazer eventos, assim, que dava uma grana, tipo, era bem pouco, assim, mas enfim, tinha que fazer alguma coisa e tal. E desanimava às vezes, eu ficava tipo, putz, eu não vou pegar nenhum. Mas aí já no fim de 2010, eu peguei tipo 2 publicidades, e em 2011 e 2012 eu comecei a fazer muita, era um troço assustador, eu não parava de fazer. E aí, só que foi uma coisa meio tipo de chave, assim. Entendi como é que é teste. Entendi como é que eu tenho que atuar por esse teste. Como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que me sentir, pelo menos me controlar, assim, porque era muito nervosismo. E é tudo muito rápido, né? Você entra, às vezes você tem aquele tempo ali de ver se tem texto ou se não tem texto, porque é tudo muito rápido e às vezes o cara tá sem paciência, ou às vezes eu falo que tinha vezes que você entrava no teste que o cara queria fazer o próprio filme ali, né? Você ficava horas esperando e quando entrava era hora e você falava, mas cara, é o filme ou o que é que a gente tá fazendo aqui? Tem isso também, verdade, né? É verdade, rolava isso muito. Cara, essa é a minha chance aqui de eu experimentar um negócio aqui que eu tenho aqui na minha cabeça, aqui, que não tem nada a ver com esse comercial, mas vou tentar. Uma coisa que me ajudou em teste de publicidade foi entender qual era o meu perfil. Teve um momento que eu comecei a entender qual era o meu perfil e como eu deveria me comportar de acordo com esse perfil. Eu acredito que eu tive 2 perfis, assim, eu estou no segundo no momento. O primeiro era o jovem, sei lá, o jovem descolado branco, ali. descolado, que era uma coisa bem padrão, assim, que encontrava muito o jovem branco descolado, quase que eles chamam de padrão, assim, bem padrão mesmo. E aí o segundo é o canastrão, que é o que eu sou hoje. É o que me dá mais dinheiro hoje em dia. Hoje em dia, eu descobri uma mina de ouro, Guilherme. Esse bigode aqui.
É, mas é muito isso, eu acho que é uma chavinha mesmo, que a gente, enquanto ator, a gente entende também, né, como lidar com o teste, que às vezes a gente faz ser maior do que é. Eu acho que teste, no geral, a gente faz ser maior do que é muitas das vezes e a gente acaba se sabotando, né? É, faz sentido sim. Tem que entender realmente como uma coisa bem prática, mas é complicado, porque sim, é uma chance que a pessoa tem de bancar ou de pagar aluguel durante alguns meses, né? Não, e se você pensar que a publicidade é o celeiro desses grandes diretores, né? Fernando Meirelles fazia Brastemp, e aí o É cara verdade. hoje faz Hollywood, então é muito legal essa conexão. Como tu falou do Fernando Meirelles, de direção, eu acho que um dos últimos comerciais dele. Sei lá, né? Eu não sei se ele dirigiu de novo. De qualquer forma, ele Ah. andou dirigindo um tempo atrás um Ipiranga. Ah, E sim, é aí, verdade. Foi mó. Eu falo, Fernando Meirelles de volta à direção de comerciais. cara, e aí eu fui aprovado para fazer. E aí eu tinha que fazer um frentista. Ah, e aí eu tava nervosão, e aí tava lá, né? Pô, Claro. Fernando Meirelles e tal. E eu conhecia boa parte da equipe ali da O2 por causa de outros comerciais, assim, o Celso e tal. E aí, e assim, pô, cara, vou fazer legal essa minha cena. E era uma fala e uma reação. Grande chance, grande chance. Uh, e aí a fala era tipo. Vai colocar no Connect Car, é alguma coisa assim, sabe? Tipo, essas falas assim muito genéricas que tu não Sim, mostra não tem como. talento nenhum. E eu coloquei quase que um sotaque de um cara popular na fala, assim. Como que cortando o R, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o que eu fiz. Eu só sei que eu peguei a ação, pá, mandei. E ele, então, acho que faz mais reto, Rafa. Faz normal. Assim, pode deixar, Fernando, eu sei como é que é. Enfim, não, eu perdi minha chance com o Fernando Meirelles. Beleza, já instalei Connect Car, tá aqui o seu cartão Ipiranga. E os quilômetros de vantagem para trocar por desconto TV, celular, computador, eu ponho no nome de quem? Não, ainda mais se o cliente está no set, então esquece, né? Não dá pra você Não, não tinha a fazer. menor chance. Eu me iludi muito fácil. É. Mas tá ali, Mas já, ou seja, já trabalhou com o Fernando Meirelles, já pode pôr no é, currículo. eu, eu vou colocar mesmo. Não coloquei, não posso colocar. Trabalhei com o Fernando Meirelles. E aí me fala essa coisa do improviso, a partir de que momento você começou a trabalhar com improviso? O improviso foi uma linguagem que surgiu quando eu estava em Porto Alegre ainda. Eu já tinha feito esse curso profissional e eu estava começando a fazer as minhas coisas. E eu tinha um parceiro, que é um cara com quem eu já trocava muita coisa, que é o Eduardo Mendonça. Então, a gente estava meio que tentando chegar num projeto juntos, tentando encontrar a nossa turma, porque a gente entendia que era uma coisa necessária naquele momento para a gente talvez se fortalecer, para a gente entender quem a gente era, qual era a nossa cara ali na cena teatral de Porto Alegre. E aí a gente, muito inspirado pelo Improvável, pelo Zé do Rio, a gente aprontou um espetáculo de improviso. E ele era bem selvagem, assim, porque a gente não tinha muita consciência de técnica, era realmente muito selvagem, e a gente cometia erros, assim, grosseiros. E aí, porque na improvisação a gente fala muito que não tem erro, né? Que a gente abraça o erro, que a gente abraça a falha. Mas ali, no caso, a gente conseguia afundar o espetáculo no meio, a gente fazia coisas assim. Mas, por alguma razão, as pessoas gostavam muito. Então, rendeu muita coisa. E naquela época mesmo, um crítico de Porto Alegre falou, ele disse assim, ele falava de todo o elenco, e aí quando ele falou de mim, ele disse assim, Rafael Pimenta nasceu para isso. No sentido de, Rafael Pimenta nasceu para fazer improviso. E aí eu assim, bom, então acho que eu sou bom nesse negócio. E aí, claro, teve toda essa história, a gente continuou fazendo algumas coisas, o espetáculo terminou, a gente tentou outras coisas,
porque, enfim, embora o crítico tenha dito que eu nasci para aquilo, eu imaginei que eu também tinha nascido para outras coisas, né? E aí eu vim para São Paulo, fazendo publicidade, eu tinha um espetáculo aqui onde que eu dirigia, roteirizava, tudo mais, que era o Show de Calouros, que era uma bagunça, tudo, que era divertido, por isso eu juntei todos os gaúchos que tinha em São Paulo e fiz o espetáculo, mas eu não estava fazendo improviso, eu tinha um certo receio. Só que aí eu disse, putz, cara, sei lá, vou tentar. Vou tentar de novo. Assim como foi no teatro aquela vez que eu deixei a faculdade de letras, vou tentar. Eu vou tentar improviso de novo. E aí eu fiz aula com o Gustavo Miranda e de novo. Primeira aula, eu assim, caramba, bicho. É isso que é pra eu fazer. E aí eu apostei mais firme nisso. Fui com mais fé, tipo, passei a estudar mais seriamente improviso. Até fui para Colômbia estudar lá num diplomado de improviso que eles têm dentro de uma universidade, um curso de improviso com vários professores da América Latina e da Europa, assim, um troço muito louco, legal pra caramba. Eu fui para lá, fui estudar, enfim, abracei mesmo a linguagem e a arte do improviso. E hoje é a linguagem que eu utilizo para desenvolver vários trabalhos, não só como ator, mas também como diretor, como roteirista, como assessor criativo, às vezes, também rola, e como professor, porque eu ainda dou aula de improviso também. Porque existe uma técnica, né? Não é simplesmente você vai ali e faz. Porque você chegou a fazer participação no Improvável, né? Você falou que foi que te inspirou você lá atrás e você teve a oportunidade, essa boa sorte, de trabalhar em São Paulo com os caras, né? Como é que foi isso? Como é que surgiu esse convite? Como é que foi estar ali no palco, né? Alguém que se duvidava, de repente estar ali com aqueles caras que já jogavam há muito tempo. O improviso, sim, ele tem mesmo uma técnica. É engraçado, porque naturalmente todos nós improvisamos no dia a dia, né? Não dá para dizer, tipo assim, dizer, olha, vou te ensinar a improvisar. Não, tipo, é uma coisa que a gente já faz, né? É do nosso dia a dia, é uma coisa inata. Porém, existem certas ferramentas que te permitem encarar o processo do improviso de uma maneira proveitosa, de uma maneira gostosa, com a qual você desfrute. A gente pode dizer que treinar improviso é ensinar as pessoas a lidar com finais abertos. Então, é um pouco isso, porque a gente geralmente fica aflito com a possibilidade de errar, a gente fica aflito com a possibilidade de... a gente fica aflito em não saber o que vai acontecer. Então, ali no teatro de improviso, o que a gente faz é mostrar para as pessoas que elas têm recursos para desfrutar desse salto ao vazio. É um pouco isso, assim. E o convite do Improvável surgiu muito pelo Gustavo Miranda, que era esse meu professor, e que é um cara a quem eu devo muito, e que ele é muito talentoso. E lá no Improvável o que acontece é que uma vez que você é convidado, você faz parte de um núcleo de improvisadores. Você vira parte do núcleo de convidados. Então a gente ensaia todas as quartas. A gente é um treino regular. Todas as quartas a gente se encontra para treinar. E é uma coisa muito rica, porque são os melhores, são as referências que eu tenho ali. E às vezes vem pessoas de fora para treinar com a gente. Então é sempre uma experiência muito rica treinar ali. E aí a gente é convidado com regularidade para se apresentar com os Barbixas e viajar com eles também, que é outra coisa muito legal. E sim, é muito bacana assim, olhar a história e ver, tipo, putz, eu lá olhando os vídeos dos caras dizendo, tipo, como é que esses caras fazem isso? Que tipo de feitiço é esse? Depois estar com os caras me divertindo com eles, brincando da mesma brincadeira.
Não, e eu andei vendo, né, assistindo uns vídeos para ver, e é realmente fantástico o seu jogo com os caras, e parece que você faz parte da companhia. Então, e dá para ver que você é um dos queridinhos ali, porque as pessoas comentam assim, eu adoro quando você tá, porque parece que você faz parte, né? Então isso é muito legal, né, essa sua conquista. Pô, eu acho muito legal, assim, os meninos são muito generosos, e precisa ser, no improviso você precisa ser muito generoso. No caso deles, tendo um espetáculo que já tem mais de 10 anos, que eles dominam muito bem, apesar ainda de ser improviso, apesar de eles se colocarem no risco, eles têm muita disposição para continuar ensinando, para continuar construindo, para passar a bola, para levantar os colegas, saca? E o Improvável tem um grupo de fãs muito bacana também. As Barbichetes, que a gente chama. que também são os Barbichetes, também tem os Barbichetes. E é uma turma muito legal. Eventualmente eu converso com a galera. E também é muito curioso isso dos comentários, de olhar os comentários. Hoje eu não tenho mais olhado tanto, mas eu lembro que quando eu comecei a aparecer nos vídeos, a tendência era dizer: o que esse cara tá fazendo aí? Tira esse bigodudo, não tem nada a ver. E que é um pouco, eu acho também, um pouco reação natural quando tu vê uma novidade, assim. Mas agora eu acho que eu tô em paz com a galera. Pensamentos de um alarme da Car System. Atenção, esse veículo... Nossa, se eu usasse uma voz diferente. Atenção. Atenção. Antes de começar a pandemia, você estava você já tinha estreado um espetáculo e estava com o seu ano fechadinho ali, amarradinho. Também estava, muita gente acho que estava com esse ano amarradinho, e aí veio a pandemia e mudou os nossos planos. Mas vendo a sua trajetória, no meio da pandemia, você se reinventou. E é muito interessante isso, porque no meio de uma pandemia você já criou 2 podcasts e um piloto para uma série, né? Super interessante. Me fala um pouco do podcast que eu escutei, eu achei incrível, que é a Enciclopédia do Teatro Impossível. E queria saber o que é verdade ali e o que não é verdade. É muito massa isso, porque o podcast eu acabei chegando no podcast muito porque parecia ser a linguagem mais próxima do teatro naquele momento para mim. É uma coisa curiosa, e é um pouco difícil de explicar. Eu acredito que, talvez por essa característica que o teatro tem de sugerir muito, de fazer com que as pessoas construam na sua própria cabeça aquilo que está acontecendo no palco, porque é isso, né? O palco é uma coisa muito nua. A gente sabe que é ilusão, mas a gente consegue, por essa convivência com o ator, com a atriz, por essa comunicação presencial, por essa espécie de fluidez que acontece no espaço teatral, a gente começa a construir muita coisa na nossa cabeça. Existe uma intimidade do artista do teatro com o espectador e a espectadora. No podcast, eu fui meio que sacando isso. E aí eu tipo, putz, eu acho que fazer um podcast agora seria o ideal, seria o mais próximo daquilo que eu sei fazer, onde eu me sentiria de alguma forma seguro, fazendo algo que me preenchesse. E a enciclopédia, ela surgiu por questões... O conteúdo da enciclopédia, as histórias, surgiram por esse caldo de frustração, de não ter o seu... de não conseguir cumprir com seus planos. A pandemia derrubou muito essa nossa crença no futuro, né? A gente vive muito pro futuro, né? E a pandemia chegou e disse assim, não tem, agora não tem futuro, vocês não tem como pensar nisso. Então a gente primeiro se frustra muito e passa a encarar as coisas de outra forma. E aí eu tinha muito essa vontade de alguma maneira,
continuar fazendo parte do teatro. Eu queria quase como fazer um esforço de compreender que esse momento que a gente estava vivendo, de pandemia, de não teatro, de não poder se encontrar, de não poder fazer teatro, como parte da história do teatro, como parte da construção do teatro, enfim, como se eu pudesse ainda permanecer vivo nesse sentido, porque teatro é a linguagem com a qual eu me comunico, com a qual eu sinto que eu me expresso, né? E aí, puxa, eu vou contar a história de espetáculos que foram frustrantes, de propostas, de ideias, de tentativas que não deram certo, de insucessos, porque o teatro é cheio disso. E aí eu sabia de um, sabia de outro, e aí tu começa a pesquisar e tu começa a perceber vários, são muitos casos de frustração, e aí no fim, quando tu percebe, tu te dá conta que a maioria corresponde a fracassos. Eles não cumprem aquilo que eles gostariam de ter cumprido. Então, vou explorar isso. E sim, ali eu trouxe muitas histórias que são reais e eu trouxe algumas que são puramente fantasiosas. Agora, as fantasiosas trazem elementos de coisas reais, assim. Por exemplo, eu falo ali de um que é um teatro grego que teria sido construído em Canela, lá no Rio Grande do Sul. Eu escutei esse. Me fala, vamos lá. É mentira. Não, é mentira. Não aconteceu. Uma pena. Mas existe um teatro grego construído em Porto Alegre. Existe. Fica dentro de uma mansão. Olha, no terreno de uma mansão, na zona sul de Porto Alegre. É uma coisa... O do Sérgio Cardoso é verdade, porque eu trabalhei no Sérgio Cardoso, eu fiquei me perguntando, eu falei, caramba, será que isso aconteceu de verdade? Tipo, porque é muito surreal, né? São histórias... É impressionante, é muito legal. E é super teatral, assim, a maneira como você narra a história. O trabalho de pesquisa é todo seu? Eu acho que esse é o... Sim, a pesquisa é minha, mas eventualmente eu contava com a ajuda de alguns pesquisadores sérios, que eles me mandavam coisas. Então tinha o Daniel Marano e o Luiz Pimentel que me mandaram coisas, assim, que era muito legal. Mas não só eles, também tiveram outras pessoas que me escreveram, me mandaram material. E sim, com o tempo eu comecei a perceber que o que eu estava produzindo ali era uma espécie era tentar construir a experiência do espectador. Como as pessoas não podiam ir assistir teatro, eu tentava de alguma forma construir a experiência do espectador. E a experiência do espectador não é só o espetáculo, não é só o que ele assiste, envolve a entrada, envolve a pessoa que está do lado falando, envolve devaneios, envolve outras coisas, né? A experiência de um espetáculo ela é múltipla, ela não é só aquilo que está escrito e o que o ator faz, ela se expande para muitos sentidos. Então eu percebi depois que essa era a riqueza do podcast. Mas no caso do Sérgio Cardoso, ela é quase verdade, sabe por quê? Porque eu propus um projeto que faria isso, que abordaria a morte do Sérgio Cardoso dentro do Sérgio Cardoso. Eu cheguei a propor, só que a ideia não foi adiante, a proposta não foi adiante. Mas não a história da peça é verdade, é verídica? Não. Porque eu achei, porque a maneira como você constrói o texto, eu falo assim, cara, e aí você cria o conflito ali da pessoa achando que o ator ali estava sufocando embaixo da terra, e aí começa a ajudar e de repente para. Eu falei, cara, que fantástico, realmente você embarca na história e quer entender até onde vai isso. E aí fiquei me perguntando, é verdade isso tudo mesmo? Será que aconteceu? Parabéns. Não, mas não rolou. Não, obrigado. Mas essa aí não rolou. Adoraria que tivesse acontecido, mas não foi. Eu tentei da minha parte. Ela não ia ser tanto assim, mas ela ia tratar dos mesmos temas. E me fala um pouco dessa sua parceria, de novo, com o mesmo diretor do Necrópolis, né? O Gabriel Facchini, que o Confessionário Online, que eu achei também genial, assim, curto, um piloto que eu acho que
as pessoas têm que assistir, vou deixar aqui também o link para as pessoas assistirem, porque é muito bem feito. Eu queria saber como é que volta essa parceria de Necrópolis agora no Confessionário Online. Na verdade, a parceria não é com o Gabriel, é com o Tomás. Mas o Gabriel é um parceiro. Eu li errado, então, também. pode ter certeza disso. Mas tem o Gabriel. É que é um trio, o Necrópolis. O Necrópolis é o Gabriel, é o Thiago Rezende e o Tomás Fleck. Os três são meus amigos. Os três eu me dou bem. A gente troca bastante coisa. Mas a parceria é com o Tomás, porque o Tomás se mudou para São Paulo. Ele era o autor da novela, da peça de teatro que tomaria o ano inteiro em 2020. A gente já estava com a parceria. A gente já estava construindo coisas juntos. E aí a gente estava nesse período incerto, imaginando o que a gente poderia fazer. E o Tomás é um criador, ele está sempre produzindo algo. E a gente começou a compartilhar muito material, começou a conversar muito, até que ele chegou com essa ideia de um confessionário online, que seria algo possível de ser feito aproveitando o isolamento. E aí ele ia escrevendo os roteiros, ele ia me mandando, eu ia conversando com ele ia reescrevendo. Enfim, esse processo tomou um tempo, até que ele disse, puxa, vamos gravar isso, vamos fazer. E a ideia foi inicialmente de produzir um piloto para apresentar para produtoras, né, como parte de um projeto maior. Só que a gente gostou tanto e ficou um projeto tão querido, porque era, enfim, estão os nossos amigos ali fazendo, cada um na sua casa, e as piadas e as situações são muito próximas daquilo que a gente fez com Necrópolis, que é bastante do humor do Tomás, assim, e da nossa parceria. Então a gente ficou tão feliz com o resultado que a gente decidiu publicar. E aí foi muito legal, porque a gente teve uma repercussão muito boa, assim, de umas pessoas importantes, assim, que a gente gostava, tipo o Jorge Furtado. Quando o Jorge Furtado falou no Facebook dele, a gente ficou muito feliz. A gente, nossa, o Jorge Furtado gostou. Que é muito bem feito, a edição ali, a maneira como vocês... realmente, e é muito real, né? A coisa do padre que entra ali para supervisionar, e o Esteves Jobs, né? É o nome desse personagem, tá ali. Eu achei genial, assim. E tô louco para ver mais. Espero que vai ter... Como é que tá essa negociação? Alguém já mostrou interesse? Porque dá pano para manga aí, né? Essa coisa do padre ali, esse confessionário online. Ele tá evoluindo. É que é muito engraçado, porque nós aqui, embora o Tomás seja um cara bastante reconhecido no meio audiovisual, os processos às vezes são um pouco lentos. A gente não consegue dar carteirada ainda. A gente não tem esse poder, mas são projetos que estão em negociação. E o confessionário, ele está evoluindo, assim, ele ainda é possível que a gente acabe fazendo como live action no teatro? Não no teatro, na locação mesmo, tipo, sair da ideia de Zoom, que tinha esse caráter meio de tela de computador, mas de ir para locações mesmo. Me lembrou muito a segunda temporada de Fleabag, da série inglesa, que é a coisa dela se apaixonar por um padre. Meu nome é Esteves, e quando eu nasci eu recebi um chamado divino. Esteves, você será padre. Era Deus. Terminei a escola, segui com meu sonho e foquei em receber confissões, que é o que eu faço há 10 anos. Mas por causa de um trauma que... Trauma? Eu pensei em terminar meu casamento de anos por causa desse trauma. Que não vem ao caso agora. A gente comeu muita hoxa, bebeu bastante vinho. Eu fiquei com dificuldade de usar o confessionário da igreja. Daí a gente foi se beijar. Então eu juntei o meu dom de receber confissões com a minha amiga internet
e criei o Confessionário Online. Me fala um pouco de Necrópolis, né? Voltando, você então já conhecia, essa parceria vem lá de Porto Alegre, então? O Necrópolis foi um processo longo, assim, porque o Necrópolis a gente já trocava alguma ideia ali. Era engraçado porque era aquela turma com quem eu fazia teatro em Porto Alegre, com quem eu ainda converso e tudo mais, que se encontrou com esse trio de diretores. Então a gente começou a trocar muito. E em 2013 eu já morava em São Paulo, já estava começando a fazer outras coisas, mas eles chamaram a gente para fazer um piloto do Necrópolis, assim como a gente fez o Confessionário. Eu disse, putz, vamos fazer do Necrópolis para a gente apresentar como projeto. E era outra coisa. A ideia inicial era Friends dentro de um necrotério. Era isso. Essa era a ideia fundamental do piloto. E a gente gravou em 2013, saiu um piloto engraçado, mas aí, quando ganhou, o projeto foi ganhar um edital em 2015, acredito, aí foram desenvolver em 2016 para gravar em 2017. Então foi muito aos pouquinhos. Então, de 2013 a gente só foi gravar a série em 2017. E em 2017 já era para Netflix ou depois que gravou que conseguiu vender para Netflix? Não era da Netflix, era para Prime Box Brasil. A Netflix comprou depois. Olha. Porque eles gostam muito das produções lá do trio. E eles já até colocaram outras coisas lá. E aí, foi 2017 que a gente gravou e só foi sair no início de 2019. Nossa. As coisas precisaram de tempo, assim, foi muito louco. Mas aí quando saiu também foi muito legal, né? Porque aí cria um outro... Porque aí você vai pro audiovisual mainstream, né? Tipo, chegar numa Netflix eu acho que te abre um outro leque de oportunidades também, né? Poxa, é muito legal a gente vê direto, assim, alguém tweetando sobre Necrópolis. Tipo, ainda hoje a gente pensa, olha só, que legal. Porque eu acho que ele atingiu um público bastante segmentado. Tem uma galera que se identifica muito com aquele tipo de humor. E que é um humor que, no fim, a gente se identifica aqui também. A gente que gosta. Então é muito legal ver que outras pessoas também gostam. Então a gente acaba trocando muito nesse sentido. E sim, claro, também a gente tem outros planos de levar mais adiante esse humor, de encontrar outras formas de chegar no público. Tá bem assessorado aí. Essas amizades lá em Porto Alegre te fizeram bem e é um time bom, né? Um time forte. É legal ver isso, né? A importância dessas sementes que você plantou lá atrás e ainda está colhendo frutos, né? E esses caras... Por isso que eu falo da importância dessa, sabe, de com quem você estuda e de com quem você está ali, porque na frente esse cara vai virar um diretor que vai te chamar para uma produção ou assim, né? Esse processo de você construir uma identidade, de você entender quem você é, eu acho bem fundamental numa carreira. Ali quando eu estava em Porto Alegre, ali em 2008, 2009, 2010, eu tinha uma preocupação muito grande em saber que tipo de trabalho que eu posso me colocar, onde que eu me encaixo. Porque inicialmente você imagina, você, putz, eu acho que eu sou um ator versátil, eu acho que eu posso fazer tal filme, Meirelles pode me chamar, deixa eu ver aqui, o Jorge Furtado pode me chamar. Então tu começa a imaginar, tipo assim, quem é que vai te chamar e tal para os trabalhos, que peças que tu pode fazer. E aí, conforme tu vai construindo a tua identidade, conforme tu vai entendendo com quem que tu te liga, com quem é que tu troca, onde que tu sente prazer, quem são teus amigos, quem é que gosta de você, de quem que você gosta, você vai começando a entender qual é o seu caminho, o que faz sentido para você. E aí acaba que no fim foi muito natural essa minha relação com o Tomás, com o Eduardo, com o Fatini, com o Rezende. Então é legal, assim, porque foi natural, porque existia algo genuíno, uma busca genuína.
Rafael, o máximo conversar com você, e eu queria partir para a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço por aqui, que é a seguinte: se você, Rafael, depois de toda essa trajetória, se pudesse voltar lá atrás para aquele jovem de 20 e poucos anos que decide viver de teatro, né? Toma essa decisão que não é fácil, parece ser fácil, mas não é fácil. Se você pudesse olhar no olho dele hoje, o que você diria para ele? Eu acho que eu ia falar duas coisas. A primeira é: faz terapia. Um bom começo. E humildade. Seja humilde. A gente aprende muito com crítica e se fere muito fácil. Leva coisas muito pro pessoal muito fácil. E a gente acha que no fundo tá se protegendo, mas a gente tá se enganando muitas vezes. Maravilhoso. Obrigado e espero ver muito mais coisas suas por aí, e parabéns e sucesso sempre, viu? Pô, eu que agradeço, Guilherme. Sucesso para você também e vida longa pro ator.